Olá, sexto ano, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Fabiano e hoje nós vamos retomar a nossa aula sobre citologia. A gente já está falando de citologia há muito tempo. Na aula 19, na 20 e na 21, nós falamos da célula, do histórico do descobrimento da célula, as partes dela, da teoria celular. E hoje, nessa aula 22, nós vamos falar do microscópio. Então não vai ser diferente, é uma sequência de informações relacionadas à citologia, que é aquela área, que é aquela ciência que estuda as células. Então vamos começar a nossa aula de hoje? Lembra o que a gente tem que ter em mãos? Pegou o caderno? Pegou o seu penal? Nós vamos corrigir exercícios, nós vamos fazer anotações e ao longo da nossa aula nós vamos discutindo informações, conteúdos, tudo novo, mas relacionado à célula. Mas antes da gente começar, você está acompanhando a nossa aula por onde? Pela televisão, pelo canal aberto, pela internet, pelo canal do YouTube. Não se esqueça que tem um aplicativo Aula Paraná e todas as atividades, o material que complementa essa aula está no Google Classroom. Esqueceu? Não esqueceu mais, porque o Fabiano lembrou. Chamou a mãe, chamou o pai, chamou a tia, chamou o irmão mais velho. Eu adoro quando vocês chamam quem mora com vocês para participar dessa aula, para aprender um pouquinho mais sobre ciências. Então vamos começar a nossa aula? Lembra que a gente sempre começa com correção de exercícios. Na aula passada, lembra que eu desenhei no quadro essa célula com vocês? E vocês também tinham que desenhar no caderno? Então era a nossa primeira atividade daquela aula. Então a atividade era assim, nomeie os componentes básicos das células, localizando-os na imagem. Então, você tinha um desenho, né? Você fez bem bonito, bem caprichado no seu caderno, essa célula, com as suas 3 partes fundamentais. E você ia substituir pelo nome dessas partes. Então vamos relembrar essas partes? Então vamos de mais externo do que tinha na célula. Então, a membrana plasmática. É aquela região que separa o que é fora da célula do que é dentro da célula. Ela permite, ela seleciona a entrada de nutrientes para a célula. Essa era a primeira parte. Vamos lembrar, agora entrando na célula, o que preenche ela? Lembra que era um líquido meio viscoso que lembra um gel? Então a gente chama de citoplasma. E essa substância preenche a célula, dá formato para essa célula. E a terceira e última parte, você lembra? Era aquela parte, aquela região que contém as informações genéticas de como eu sou, de como vocês são. Então, nessa região central, nessa imagem meio arroxeada, a gente chama de núcleo. E dentro do núcleo, nós temos o material hereditário, né? O material genético que contém as informações de todos os seres vivos. Então, a resposta do exercício: a primeira parte, membrana plasmática, mais externa. Uma parte, uma região intermediária, o citoplasma. E a região mais interna, que eu tenho o núcleo, mas que contém o material hereditário. Acertaram esse exercício? Era bem fácil, a gente conversou, nós vimos imagens, nós vimos as funções dessas regiões e com essa atividade você complementa e compreende como é essa estrutura que faz parte dos nossos corpos, né? Dos corpos dos seres vivos, não importa se ele é animal ou se ele é vegetal. Se você não acertou o exercício, não tem problema. Eu vou dar um tempinho agora para você apagar se você errou, para corrigir e daqui a pouco a gente volta com as informações da nossa aula de hoje.
Corrigiu o seu exercício? Ótimo. Eu espero que você tenha feito ele com capricho, desenhado a célula. É o ato importante de desenhar também essa estrutura, não só conhecer suas partes, né? Quais são as partes da célula? Ou quais são as funções dessas partes? É importante a gente saber enquanto estudante, mas também desenhar e reconhecer. Então, essa atividade, além de você identificar essas 3 partes, o ato de desenhar também era importante. Então, espero que vocês tenham feito com capricho, como eu dei a dica na aula passada, fazer as 3 partes com colorações, né, de lápis de cor, de caneta diferente, que faz esse entendimento desse assunto. Mas vamos começar a nossa aula de hoje? Eu começo sempre com aquela pergunta, né? Eu trago algumas indagações para vocês. Vocês reconhecem essas imagens? Eu trouxe para vocês 4 imagens. O que será que representa cada uma delas? Mas, Fabiano, está um pouco diferente essas imagens, está cortado. Eu dei um close. Então, se você reparar na primeira imagem, ela não aparece totalmente o objeto, está mais próximo. A segunda imagem, a mesma coisa. Na terceira e na quarta imagem, eu fiz um recorte, eu ampliei os objetos, ou o que está querendo representar nessa imagem. O que será que elas representam? Eu vou dar um tempinho para vocês, olhem as imagens, observe a primeira, observe a segunda, observem a terceira, observem a quarta imagem. Eu vou dar esse tempinho, quero que vocês discutam com quem está próximo, se está a tia, se está um irmão mais velho, a mãe, o pai que está acompanhando com você essa aula. Pergunta, o que será que esse que é verde, ou esse que tem essas estruturas amarelas, essa aqui está mais difícil. Então, daqui a pouco a gente volta para descobrir o que essas imagens são e o que elas têm a ver com a nossa aula de hoje. O que você acha que são essas imagens? Essa meio verde, uma que tem amarelo, essa aqui meio marrom, avermelhada a última. Difícil, né? Então vocês perceberam que as nossas aulas nós estamos falando de célula, que é uma estrutura muito pequena. Eu não consigo ver a maioria das células a olho nu, né? Eu preciso de um instrumento para fazer essa observação, que é o assunto da nossa aula de hoje, microscópio. Então eu fiz de propósito essas imagens. Eu peguei seres vivos e ampliei. Eu só trouxe um pedaço. Será que você reconheceu? Que seres são esses? Vamos ver a resposta? Será que você acertou? Então, a primeira era uma folha. Então, imagine um instrumento que ampliasse, aproximasse as partes desta folha. A mesma coisa para uma flor, uma borboleta. Vocês imaginavam que aquela imagem lembrava uma borboleta? E a terceira, né, a borboleta, e a quarta imagem, uma formiga.
Talvez as duas primeiras eram mais simples. A terceira e a quarta imagem eram mais difíceis. Eu fiz de propósito. Duas células de seres que são vegetais, né? De células vegetais de plantas e duas células de animais. Mas ambos são seres vivos e são constituídos por células. Lembram da teoria celular? Todo ser vivo é formado por células. Bom, qual é a semelhança entre esses 4 seres vivos? É o assunto das nossas aulas, né? Todos são formados por células. Lembra que a gente estudou e conversou sobre seres unicelulares e pluricelulares? Os 4 seres dessas imagens, né, são pluricelulares, são formadas por mais de uma célula. Mas agora eu pergunto para vocês, como é possível enxergar objetos ou seres que são muito pequenos? Será que com o olho nu, né, só com a nossa visão, a gente consegue observar os detalhes da antena, da pata desses insetos, ou um detalhe dos grãos de pólen dessa flor? Será que com os nossos olhos a gente consegue? Muito provavelmente não. Então, eu quero que você pense mais um pouquinho, agora que você descobriu quais são esses seres. Será que é possível enxergar detalhes muito pequenos deles? Pense comigo, quais detalhes você consegue ver a olho nu? Sem o uso de nenhum instrumento, nem de óculos ou um outro instrumento. E agora eu quero que você pense quais partes ou estruturas desses seres que precisa de uma ampliação, que os nossos olhos, infelizmente, não conseguem ver essas características. Eu vou dar um tempinho para vocês olharem essas imagens, discutirem com quem está próximo de vocês, algum familiar, e daqui a pouco a gente volta para conhecer os instrumentos que possibilitam a visualização dessas partes. E agora, você pensou qual instrumento possibilita observar essas estruturas muito pequenas desses seres? A antena, por exemplo, da formiga, a asa da borboleta, o pólen da flor, um detalhe dessas folhas. Quem falou, Fabiano, uma lupa igual do detetive, acertou. Então eu posso, através de uma lente, observar seres muito pequenos, microscópicos? Não. Para observar seres microscópicos, eu tenho um outro instrumento. A lupa, essa que eu estou mostrando aqui para vocês, serve para visualizar, para ampliar seres macroscópicos e ver detalhes das partes do seu corpo, das estruturas que os formam. Então, por exemplo, se eu quero ver um detalhe dessa folha, ou dessa flor, ou do meu colega que está lá embaixo, o intérprete, tudo bom com você? Eu consigo fazer essa ampliação das partes. Claro, eu fazendo uma brincadeira com vocês,
o nosso amigo intérprete, é um ser humano, ele é macroscópico. Eu consigo vê-lo a olho nu. Bem pequenininho aqui na tela, eu tenho que ampliá-lo para ver suas características. Então, muito parecido com esses seres. Mas e quem falou assim? Fabiano, tem um outro instrumento que serve para ampliar, chamado microscópio. Acertou. O microscópio ele foi inventado para ampliar seres microscópicos. Eu posso pegar células que formam as estruturas ou os corpos desses seres e visualizá-las. Então, se eu quero ver um detalhe de uma patinha, de uma asa, de uma antena, eu posso ver com a lupa. Mas a célula que forma a antena, a célula que forma a folha, a célula que forma a pétala, eu pego esta célula e visualizo no microscópio, que é o assunto da nossa aula de hoje. Então, vamos adiante, vamos conversar mais um pouquinho? Então, olha o que eu trago para vocês. Essas imagens não foram feitas através de uma lupa. A lupa não consegue, não tem esse poder de ampliação. Essas duas imagens, a primeira de uma célula, de células vegetais, e a segunda de células animais, foram visualizadas, foram retiradas graças a um instrumento chamado microscópio. Mas antes disso, vamos conhecer o que é a palavra citologia? Então, é o primeiro conceito da nossa aula de hoje. Citologia é uma ciência que estuda as células, as partes das células, o funcionamento dessas células. Então, eu trago aqui para vocês uma ampliação. Eu peguei um pedaço bem fino de uma folha de uma árvore. Bem fininho eu coloco numa lâmina de vidro e coloco no instrumento microscópio. Esse jogo de lentes que esse aparelho tem faz essa ampliação e você consegue visualizar o quê? Membrana plasmática, citoplasma, você consegue observar as partes que são muito pequenas, que você desenhou no exercício da aula passada. A mesma coisa serve para a célula animal. Aqui eu tenho as células que foram retiradas da bochecha de uma pessoa. Você acredita? Claro, nós somos formados por células. E no interior da minha boca, no céu da minha boca, na parede interna da minha bochecha, tem células. O que a gente faz? Nós esfregamos, por exemplo, um instrumento, um palitinho de sorvete, por exemplo. E eu retiro algumas células minhas e coloco no microscópio para fazer a observação. Aqui, lembra? Não parece um pouco aquele exercício que nós corrigimos no início dessa aula? Você não fez um desenho? Lembra muito bem o que você desenhou. Membrana plasmática, citoplasma e uma região central aonde eu posso encontrar o seu material genético. Então, graças a esse instrumento, nós podemos ampliar muito mais aqueles seres que nós vimos anteriormente. Então vamos falar um pouquinho dessa história do microscópio, como que ele surgiu, quem inventou, até chegar nesse aparelho que nós temos hoje moderno, que nós temos nas escolas, nos laboratórios, nas universidades, que tem funções muito importantes, principalmente na área da saúde, visualização de células, da célula sanguínea, no descobrimento de vacinas, de doenças. Olha como esse aparato, esse instrumento é importante na nossa vida. Então, a curiosidade humana e o mundo científico apresentam, dentre muitas descobertas, o microscópio. Você é curioso? Você é curiosa? Eu sou muito curioso. O ser humano é curioso por natureza, ele nasce curioso. E ao longo da nossa vida, a gente vai descobrindo as coisas para facilitar a nossa vida. E não foi diferente com o microscópio. Os seres humanos, observavam as plantas, os animais e queriam saber do que eles eram feitos. E inventaram instrumentos para visualizar. A primeira foi a lupa, uma lente que ampliava esse material. Só que ela não amplia muito. Foi inventado o microscópio, que amplia muito mais, porque ele tem mais lentes. Daqui a pouco eu conto para vocês. Então, olha que eu trago para vocês. O microscópio, então, é um aparelho capaz de aumentar a imagem de pequenos objetos. Então, com o microscópio eu posso visualizar células, animais e vegetais. Posso ver outros seres? Com certeza. Lembra que eu falei que tinham seres muito pequenos, os unicelulares, que só eram formados por uma única célula é o corpo dele. Graças a esse instrumento,
eu consigo visualizar bactérias, protozoários, seres muito pequenos. Vamos para aquela parte que vocês gostam? Vamos para o nosso primeiro quiz da aula de hoje? Eu já vou contar um spoiler para vocês. Vocês sabem o que é spoiler? Sabe aquela pessoa que assiste um filme, uma série e conta o fim? Eu não gosto desse tipo de pessoa, eu acredito que vocês também não. Mas eu vou contar uma parte da nossa aula. Hoje tem 3 quiz. Só vou falar isso. Vamos para o primeiro? Como é chamado o estudo das células? Se você acha que é zoologia, é a letra A. Se você acha que é a citologia, letra B. Se você acha que é a botânica, letra C. E se é virologia, letra D. Pense na resposta e daqui a pouco eu volto para contar para vocês a resposta correta. Muito fácil esse exercício, não é verdade? Eu vou contar todas essas ciências para vocês. Então, vocês descobriram hoje, conheceram hoje, que aquela ciência que estuda as células é citologia, letra B. Mas, Fabiana, você pode me contar quem são as outras? Quais são as outras? Vou contar para vocês. Zoologia é aquela ciência que estuda os animais. Lembra do zoológico? Olha a palavra, o prefixo zoo. Zoo, animal. Então, é a parte da ciência que estuda os animais. Botânica é a ciência que estuda as plantas. E virologia, até lembra um pouquinho. Vírus, é a ciência que estuda os vírus. Certinho? Parabéns para quem acertou o exercício e vamos continuar a nossa aula de hoje. Já que a gente está falando de microscópio, vamos voltar no tempo e conhecer quem inventou esse instrumento tão importante que a gente está conversando hoje sobre ele? O crédito por essa incrível invenção que amplia os objetos é mais aproximadamente 1591. Foram 2 holandeses, o Hans Janssen e o seu filho Zacarias. Então eles trabalhavam, eles utilizavam no seu ofício lentes. Então nada mais, nada menos que o microscópio é um conjunto de lentes. Eu vou ter uma lente muito parecida com a de um óculos que vai ampliar um objeto. Então olha como era o microscópio dos Janssen, lá aproximadamente 1591. Você percebe que ele parece uma luneta, né? Parece um tubo. E na ponta desse tubo eu vou ter uma lente e na outra ponta uma outra lente. Então, uma lente eu chamo de ocular, porque ela fica próximo aos nossos olhos. E a outra lente se chama objetiva, perto do objeto. Então, nessa intenção de criar o microscópio, eles não inventaram pensando, vou criar um instrumento para ampliar seres vivos. Não, vocês acreditam que nessa época a intencionalidade não era para observar seres vivos com a intenção de conhecer a célula, porque eles nem sabiam que existiam as células. Esse instrumento dos Janssen era mais voltado para a nobreza, era mais um objeto, um brinquedo. Eu ia no jardim, por exemplo, se eu fosse um nobre, imagina o Fabiano um nobre. Eu pegava esse microscópio e ia ver uma formiga, uma joaninha, um pedaço de uma folha, um pedaço de uma flor, um grão de terra. Embora esse instrumento era para olhar seres, mas a intencionalidade não era para ver a célula, porque eles não sabiam que existia. Então, não era um aparelho científico, um instrumento científico. Era mais voltado para brincadeira, para lazer. Mas perceberam a potencialidade desse instrumento e esse objeto foi aperfeiçoado. Passou-se um tempo, veio um outro pesquisador, um outro cientista. Nós já falamos sobre ele,
Anton van Leeuwenhoek. Ele aperfeiçoou o microscópio. Ele construiu o microscópio agora com uma lente só. O dos Jensen tinham duas lentes. A do Leeuwenhoek, uma só. Já vou mostrar para vocês aonde fica aqui na imagem. Entre duas placas de cobre e que fez o aperfeiçoamento desse instrumento. Leeuwenhoek já utilizava esse aparelho, esse microscópio, com a função, a intencionalidade científica, para observar seres muito pequenos e as suas partes, e não por divertimento. Observem essa imagem. Aqui é o microscópio dele. É bem pequenininho, é bem compacto. Aqui, onde está indicando a palavra lente, nós tínhamos uma lente que fazia essa ampliação. Aqui onde tem a palavra amostra, é uma ponta, uma ponta metálica, onde era colocado o objeto a ser observado. E ele pegava esse microscópio, deixava de pé, ele segurava por essa ponta e observava pelo buraquinho onde tinha essa lente o objeto. Então ele ampliava esse objeto. Perfeito? Bem interessante essa evolução do microscópio. E eu chego para um terceiro modelo, para uma evolução. E chegamos num personagem, numa pessoa que já é do conhecimento de vocês, Robert Hooke. Lembra do Robert Hooke? Lembra o que ele descobriu? Lembra o que ele batizou uma palavra que a gente usa até hoje? Robert Hooke observou, lembra da cortiça, aquela rolha que eu trouxe na aula passada? Então ele observou naquela cortiça, que é uma célula, feita de uma planta, espaços vazios onde ficavam as células. Então, Robert Hooke batizou e utilizou pela primeira vez a palavra célula. E Robert Hooke não utilizou um instrumento, um microscópio, então ele aperfeiçoou esse instrumento que já existia. Então, ele desenvolveu um aparelho com duas lentes. Então, o dos Jensen tinha duas lentes, de Leeuwenhoek uma lente e de Robert Hooke, novamente, duas lentes, uma objetiva e uma ocular, ajustadas nas extremidades de um tubo metálico, então muito parecida com o dos Jensen. E por possuir duas lentes, a ocular e a objetiva, esse microscópio ficou conhecido como microscópio composto, porque ele é composto por duas lentes. Vamos observar um pouquinho aqui a imagem? Muito parecido com o nosso microscópio moderno. Claro, teve evoluções, eu já vou contar em que partes. Eu tenho um tubo metálico onde eu tenho lentes nas duas pontas. Uma lente ocular, onde eu coloco os meus olhos para observar. E eu tenho, na ponta de baixo, uma lente objetiva, que fica próximo ao objeto que eu quero ver. Então, uma planta, uma célula vegetal, um tecido animal para ver a célula animal. E aqui eu observo a estrutura que vai facilitar a visualização. Eu preciso, para observar no microscópio, de luminosidade. Eu preciso de luz. E nesse microscópio de Robert Hooke, a gente tem a utilização de luz ambiente, do local que ele está, e essa luz ambiente passa por uma estrutura que é cheia d'água aqui, que vai facilitar, vai concentrar esses raios de luz para clarear esse objeto muito pequeno. E aí está a evolução do nosso microscópio moderno. O nosso microscópio moderno também é um microscópio de luz, só que eu utilizo a luz de uma lâmpada, e esse é o grande segredo. E eu trago para vocês o nosso microscópio de hoje em dia. Então observe, será que você já viu um desses? Na escola que você estuda, ou você já estudou nos outros anos, já teve alguma aula, a professora te levou no laboratório? Você já mexeu no microscópio, a professora ou o professor já comentou sobre essa estrutura? Será que você em casa, um pai, um irmão, uma tia, trabalha na área da saúde ou da pesquisa e utiliza o microscópio nos seus estudos ou no seu trabalho? Muito provavelmente algum de vocês podem falar que sim. Então, olha que legal como ele funciona, as suas partes. Nossa aula de hoje tem essa função. Qual que é o objetivo da nossa aula de hoje? Conhecer esse instrumento que amplia e possibilita a visualização das células e conhecer as suas partes. E eu vou mostrar tanto na nossa tela, nosso monitor, mas quanto no próprio microscópio que está aqui comigo. Então vamos dar uma olhadinha? Então observem na tela, mas eu trouxe também para vocês um microscópio. Eu vou ter as lentes oculares, aqui em cima, então onde eu coloco os meus olhos. Eu tenho as lentes objetivas, que ficam próximos ao objeto. Mas Fabiano, se eu comparar esse microscópio do Robert Hooke, ele tem mais partes. Com certeza ele tem mais partes.
Esse é o aprimoramento, essa é a questão da tecnologia. Vocês perceberam quantos modelos de microscópio nós tivemos? Então, a função dele era ampliar. Porém, com a tecnologia, com o avanço dos anos, das décadas, eles foram sendo melhorados. Então, atualmente, os aparelhos que nós utilizamos nos laboratórios, nas escolas, nas universidades, são os microscópios que nós chamamos de ópticos, ou os microscópios de luz. Então percebam aqui que eu trago para vocês algumas partes deste microscópio. Vamos ver comigo aqui na tela e daqui a pouco a gente vai ver no ao vivo aqui comigo. Então, o microscópio tem duas partes, a parte mecânica e a parte óptica. A parte óptica é a parte das lâmpadas e das lentes. A parte mecânica são as peças que sustentam, que seguram, que suportam essas lentes. Então perceba aqui comigo, sistema de suporte, né? Então eu vou suportar, eu vou segurar essas lentes. Serve para suportar as diferentes peças, partes do microscópio. Então a primeira a gente chama de canhão. Ele é um tubo cilíndrico, onde numa ponta eu tenho a lente ocular. Eu tenho o revólver, onde estão inseridas várias lentes objetivas. Então, aonde eu posso girar essas lentes, por isso que a palavra revólver. Na terceira, eu tenho uma parte chamada braço ou coluna. Essa parte chamada braço é para segurar e transportar esse microscópio de um lugar para o outro. A quarta parte a gente chama de platina. É a mesa de trabalho, onde eu vou pôr o meu objeto que eu quero observar. Então, mas Fabiano, eu posso pôr uma folha ali? Eu posso pôr uma flor? Eu posso pôr uma formiga? Poder até você pode pôr, só que você não vai ver direito. O microscópio, ele precisa de luminosidade. Então, você só consegue observar nesse instrumento objetos muito finos, que possam passar a luz. Então, se você colocar um inseto, a luminosidade não passa pelo corpo dele e você não consegue visualizar. Por isso, nós temos as lupas, para eu poder visualizar esses seres como um todo. Então, a função do microscópio é para ver as células. Então, eu preciso de um recorte, um corte muito fino desse ser. E na quinta e última parte, eu tenho o que eu chamo de pé ou base. É onde sustenta toda essa maquinaria, todo esse instrumento. Então vamos, já que vocês viram aqui na tela, vamos dar uma olhadinha aqui no ao vivo comigo? Então, as 5 partes que nós vimos, nós vamos ver aqui. Então, a primeira que a gente conversou, que é o canhão, está aqui. É essa região que conduz, que eu tenho a minha lente, né, ocular, e eu vou ter um cilindro, um cano metálico, onde essa imagem vai ser observada pela pessoa que está mexendo no microscópio. A segunda parte eu chamo de revólver. Revólver é essa parte giratória, onde eu tenho inserido, nesse caso, 4 lentes objetivas. Por que 4, Fabiano? Cada lente tem um poder de ampliação. Então, se eu quiser ampliar mais um objeto, eu giro o revólver e opto, eu escolho pela melhor lente que me possibilite a visualização do meu objeto. A platina, como eu falei para vocês, é a mesa de trabalho. Então, vocês percebem aqui, ó, onde eu posso colocar o meu objeto. No microscópio, nós utilizamos uma lâmina de vidro. Lembra que eu falei que tinha que passar a luminosidade? Então, tem que ser algo transparente. Então, existe lâminas já prontas de vidro, onde nós colocamos o objeto a ser visualizado por cima, então as células animais, vegetais. Eu posso pôr, por exemplo, uma gotinha de água para observar se tem alguma bactéria, algum protozoário. Eu posso pôr uma gota de sangue, onde eu posso visualizar as células sanguíneas. Então, eu coloco esse instrumento, né, essa lâmina de vidro, e o objeto sobre ela. E a luz de baixo para cima ilumina esse objeto e nós conseguimos fazer a visualização. A próxima parte que a gente falou um pouquinho é o braço, né, onde eu posso carregar esse meu microscópio para qualquer lugar. E a outra parte que nós conversamos, o pé, né, ou a base, que vai sustentar, que vai manter esse instrumento seguro em cima de uma bancada, de uma mesa. Então, essas são as primeiras partes, a parte mecânica, a de suporte. Vamos falar mais um pouquinho de algumas partes? Então, a gente vai falar agora, ainda de parte mecânica, nós vamos falar do
sistema de focagem, porque eu posso colocar um objeto, mas às vezes ele pode aparecer um pouco embaçado, um pouco, sabe, que parece que tem uma névoa sobre ele, então eu vou ajustar isso. Então perceba aqui na nossa imagem que eu tenho dois botões, né? Dois parafusos. O parafuso macrométrico e o parafuso micrométrico. Então é um botão único, um botão fica sobre o outro e eu vou mostrar aqui para vocês no nosso microscópio. Então não vai acabar pegando direito para vocês, mas aqui muito próximo ao braço eu tenho dois botões. Qual é a função desses dois botões? Ao girá-los, quando eu mexo no botão macrométrico, eu subo e desço a minha platina, a minha mesa de trabalho. Vocês conseguem perceber que ela está subindo? Agora ela vai descer, ó. Esse é o meu botão macrométrico. Então, quando eu quero observar um objeto, um microscópio, coloco a lâmina de vidro e o objeto em cima. Primeiro ajuste de focagem, eu mexo no botão macrométrico. Trago mais próximo ou mais afastado das lentes objetivas, perto do objeto. Mas ainda está embaçado, Fabiano, parece que tem uma névoa. Nós mexemos agora no botão micrométrico, nós fazemos aquele ajuste bem pequenininho, onde eu vou focalizar. Parece que eu coloquei um óculos e a imagem fica totalmente nítida. Então, essa é a parte de focagem. Vamos para as lentes? Vamos falar um pouquinho sobre elas? Então, agora eu tenho uma outra parte do meu microscópio. Fora a parte mecânica, eu tenho a parte óptica, que serve para ampliar as imagens e os objetos que eu quero estudar, que eu quero conhecer. Então, eu trago para vocês as duas lentes. Numerada com a lente ocular, que está próximo aos nossos olhos, e com o número 2 são as lentes objetivas. Claro que varia de microscópio para microscópio a quantidade, mas eu sempre tenho que ter lente ocular e lente objetiva. Vamos ver no nosso microscópio? Acompanha comigo. Esse microscópio que eu trago para vocês se chama microscópio binocular. Bi é 2, porque eu tenho duas lentes oculares. Então eu tirei aqui para vocês, não tem problema. Essa lente ocular é aquela lente que eu deixo próxima aos meus olhos. Então, como eu tenho dois olhos, cada olho uma lente ocular. E eu mostro aqui para vocês embaixo, novamente inserido no revólver, eu tenho as lentes objetivas, próximo ao objeto que eu estou observando. Então, nesse microscópio, eu tenho 4 lentes objetivas, de menor poder de ampliação para o maior poder de ampliação. E vamos finalizando as últimas partes do nosso microscópio. Fabiana, você falou que ele trabalha com luminosidade, né? Ele precisa da luz do ambiente que eu me encontre ou eu ligo ele na tomada. Isso é verdade. Então, nós temos duas partes nesse microscópio. Esse microscópio nós ligamos na tomada, então eu tenho uma lâmpada que vai iluminar o meu objeto. Mas se ele fosse um microscópio mais simples e não tivesse lâmpada, não tem problema. A luz eu teria que estar numa sala com bastante luminosidade, com lâmpadas ligadas, com janela aberta para entrar a luz do sol, que ia facilitar a minha observação. Então vamos ver aqui comigo na tela? A primeira imagem que a gente observa no microscópio, a gente fala de diafragma. E a segunda é a lâmpada ou um espelho. Também tem microscópios que tem um espelho que vai refletir a luz do ambiente. Então, essa é a parte também óptica, só que é a parte de iluminação, que vai ajudar a observar esse objeto. Perceberam? Muito fácil compreender e conhecer as partes do microscópio. Então, vamos para a nossa parte que vocês sempre gostam? Vamos para a parte do quiz? Segunda pergunta de hoje. A tecnologia possibilitou o aparecimento e a evolução do microscópio. E nós percebemos isso. O que permitiu essa evolução do microscópio? Letra A. Mostrar que os seres vivos são constituídos por células. Verificar que os insetos, como a formiga, não são constituídos por células. Mostrar que há plantas que não são constituídas por células. Ou mostrar que a teoria celular não estava correta. Pensem na resposta e daqui a pouquinho eu volto para corrigir com vocês.
Faço esse exercício, né? Qual é a função do microscópio? O que ele possibilitou na nossa vida? Então percebam que o microscópio nos mostra que os seres vivos são constituídos por células. Por que não são as outras respostas, Fabiano? Os insetos são seres vivos, a formiga é um ser vivo, então ela é constituída por células. Na letra C, as plantas também são seres vivos, também são constituídas por células. Mostrar que a teoria celular não estava correta. Pelo contrário, se eu tenho um instrumento que me mostra a existência de células, comprova a teoria celular, que todo ser vivo é formado por células. Vamos para o nosso terceiro e último quiz de hoje? 3. Fazem parte do sistema de ampliação do microscópio. Então, nós estamos falando das partes do microscópio. Que parte que amplia? Letra A, as lentes oculares e o revólver. Letra B, as lentes oculares e as lentes objetivas. Letra C, as lentes objetivas e a iluminação. Ou a letra D, as lentes objetivas e a base. Daqui a pouco eu volto com a resposta correta. E aí, difícil esse exercício? Falou em sistema de ampliação. É o segredo do microscópio. Então, se eu amplio um objeto, eu preciso das lentes. Lembra dos dois tipos? Lentes oculares e lentes objetivas. Espero que você tenha acertado esse exercício. Bom, agora é aquele momento de pegar o caderno, colocar a data, colocar o número da nossa aula de hoje, o título da nossa aula, porque nós temos exercícios para fazer em casa. Então, você vai pegar o caderno, vai anotar o enunciado, a página do livro, mas não precisa se preocupar com o livro. Lembra? Toda vez o Fabiano fala, eu trago o livro para vocês. Não precisa se preocupar se você não tem. Então, eu quero que você copie no teu caderno. Pergunta número 2 da página 161. Por que ampliar o acesso a microscópios é importante para facilitar diversos estudos? Então, essa pergunta está relacionada à importância do microscópio no nosso dia a dia. Por que eles são importantes? Ele tem relação com quais estudos? Então, eu quero que vocês copiem esse exercício, eu vou dar um tempinho para vocês e vocês vão fazer isso com calma e na próxima aula eu faço a correção.
Fora a cópia desse exercício 2, eu trouxe mais um para vocês. Então, copiou o exercício 2, deixe algumas linhas para você responder com calma, relembrar a nossa aula e você também vai copiar o número 3. Os estudos feitos por Robert Hooke e diversos outros pesquisadores que você conheceu nas nossas aulas afetam a vida das pessoas. Nos dias de hoje, será que sim? De que maneira? Então eu quero que você pense nesse exercício. Eu tive ao longo da história vários pesquisadores que se debruçaram, se dedicaram ao estudo da microscopia, do microscópio, da célula. Será que os estudos deles influenciam nossa vida hoje? De que maneira? Eu quero que vocês copiem o exercício, pensem na resposta e na próxima aula eu faço a correção com vocês. Copiou o exercício? Caprichado no seu caderno? Que ótimo! Então eu desejo para vocês um bom estudo, que vocês se cuidem e a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau!